O Engels, num outro texto, já alertava, né, que essa senhora chamada história não faz absolutamente nada, né? A tradução mais precisa do alemão é não faz porra nenhuma. A história não faz nada. Quem faz a história são os seres humanos. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Boa tarde para todo mundo, para todos e todas. Prazer estar aqui de volta. Na conjuntura, a conjugação certa é tentando decifrar enquanto a conjuntura nos devora. Ela parece ter dado um acirramento nos últimos tempos, e aí ficou bastante legal para discutir o texto do Lenin, A Situação Revolucionária, um texto que faz parte de um artigo do Lenin sobre a falência da Segunda Internacional, né? Portanto, já no calor dos acontecimentos que levariam na sequência à Revolução Russa e a polêmica do Lenin sobre a possibilidade de realizar uma revolução na Rússia no início do século XX, né, quando a ortodoxia da Segunda Internacional apontava exatamente para a sua impossibilidade. Portanto, o tema geral desse texto, que a gente vai refletir hoje aqui com vocês, é a possibilidade da revolução no momento onde ela parece impossível, né? Esse que é o tema de fundo. Eu vou fazer uma exposição aqui, planejei dentro do tempo que eu tenho, né? Está mais enxuta, para a gente desvendar um pouco mais a natureza dos levantes, dos processos quase insurrecionais que aconteceram na América Latina, o Chile, Bolívia, Equador, né? Antes da pandemia, que agora seguem, né? No Chile, por exemplo, mas agregando agora aí essa explosão social por conta do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Vamos começar por aí, né? Eu escolhi um poeminha aqui para começar, mas é bom dizer que esse poema foi publicado pela primeira vez no livro de poesias em 2008. Não tem nada a ver com o George Floyd, mas parece que já matavam negros nos Estados Unidos há bastante tempo, né? E esse poeminha diz o seguinte: para os negros assassinados nos Estados Unidos, muitos filmes foram feitos. Muitos filmes foram feitos para os que morreram no Vietnã. Com certeza, veremos novos mortos nos filmes de amanhã. Parece que os Estados Unidos têm uma consciência com um certo delay, né, com um atraso, né? Primeiro ele faz a cagada, depois ele faz um filme para espiar essa culpa. Isso tem a ver com o nosso tema. Um dos aspectos da situação revolucionária, que eu vou tratar mais no fim, diz respeito à ideologia. E nós tivemos um evento recente que ilustra muito bem isso, né? Tem a ver com os filmes, tem a ver com a expiação, tem a ver com catarse, tem a ver com, portanto, realizar sem ter feito. Mas vamos lá. A situação revolucionária, como eu dizia, é um texto que Lenin está produzindo no calor da luta política da Segunda Internacional para afirmar a possibilidade da revolução na Rússia. Primeira peça desse quebra-cabeça, eu vou remeter a um texto que, para quem fez os cursos do 13, principalmente os monitores, mas ele transpassa em outros cursos, conhece bastante. Um texto praticamente inédito nas nossas atividades de formação, chamado Prefácio à Contribuição da Crítica da Economia Política. E por que eu vou começar remetendo ao prefácio? Deixa eu acertar minha câmera aqui. Ao prefácio da contribuição à Crítica da Economia Política de Marx, um texto de 1859. Como vocês sabem, depois de 3 longos anos de estudo na Biblioteca de Londres, né, devido à inflexão da conjuntura, a derrota das lutas que se estenderam de 1848 até 1852, 53, Marx, em 56, 57 e 58, faz um profundo estudo sobre a economia política, né? Que vai lhe dar a base para ele começar a escrever os primeiros
ensaios que o levariam à sua grande obra, que é o Capital. Em 1859, portanto, ele faz a primeira publicação de uma síntese desses seus estudos, um dos poucos livros que Marx publicou em vida, né? Existem vários motivos para isso, um deles é que não existia ainda naquela época Boitempo, então ele tinha dificuldade de ter um editor para publicar suas obras. Ele publicou a Contribuição à Crítica da Economia Política em 59 e faz um prefácio que localiza um pouco o seu estudo. Mas o que nos interessa nesse prefácio é que ali o Marx claramente formula a sua hipótese de quando é possível uma revolução. No grau de abstração desse momento da análise, né, o Marx vai dizer o seguinte, né, uma mudança social ocorre quando as forças produtivas avançadas numa determinada sociedade chegam em tal ponto do seu desenvolvimento que entram em contradição com as relações sociais de produção existentes. Marx faz um parênteses dentro do seu raciocínio, ou, que não é senão sua forma jurídica, com as formas de propriedade até então existentes. Mas fecha o parênteses. As relações sociais de produção entram em choque com as forças produtivas que aquela sociedade desenvolveu. E o Marx termina a frase afirmando, né, quando as forças produtivas avançadas entram em contradição com as relações sociais de produção existente, abre-se um período de revolução social. Então, veja, nesse momento de abstração, alto grau de abstração, o Marx está no momento da totalidade, quando uma sociedade muda. Quando a sociedade muda no geral, quando a sociedade muda independente das formas particulares que uma ou outra sociedade contenha. Mas uma sociedade não muda no geral. Uma sociedade não muda nesse grau de abstração. Nesse grau de abstração, as forças produtivas se desenvolvem e entram em contradição com as relações sociais. Uma forma de sociedade deixa de existir, passa a existir uma outra forma de sociedade. Poderia, para os desatentos, para aqueles marxistas apressados, que não foram além do prefácio, né, poderia parecer que Marx está afirmando que a mudança social ocorre naturalmente, pelo próprio desenvolvimento e pelo fluir da história. O Engels, num outro texto, já alertava, né, que essa senhora chamada história não faz absolutamente nada, né? A tradução mais precisa do alemão é não faz porra nenhuma. A história não faz nada. Quem faz a história são os seres humanos, os homens e mulheres concretamente existentes. Portanto, esperar que a história produza mudanças, né, como o fluir do tempo resultando em novas formas de se vestir para ir na praia, de assistir filmes, de tocar violão, ou de sociabilizar em lives em época de quarentena, é confundir a história com um fenômeno cultural, que tem sua própria dimensão, tem a sua própria especificidade. Para Marx, a contradição entre as forças produtivas e as relações sociais de produção são apenas o terreno material, a base material que torna possível uma revolução. Nós sabemos, não é o nosso tema e não vamos discutir isso aqui, nessa aula. Nós sabemos que não é possível, né, uma mudança social ocorrer sem que a gente possa pensar a particularidade da formação social, as classes em luta, né, a conjuntura. Portanto, existe aí uma mediação, né, uma categoria fundamental do método em Marx, né? Essa possibilidade, esse terreno material, que é a contradição entre as forças produtivas e as relações sociais, torna possível uma revolução. Mas isso se materializa em conjunturas muito especiais, em que as classes em luta passam a personificar essa contradição. Enquanto uma classe representa as forças produtivas e, portanto, a necessidade de mudança nas relações sociais, outra classe, não por acaso, exatamente aquela
que se beneficia da posição que ocupa nas relações sociais de produção, quer manter essas relações, e daí a luta de classes. A chave de tudo, não é um segredo para vocês, a chave de tudo é a luta de classes. Mas a luta de classes ocorre não nesse grau de abstração. Nesse texto, por exemplo, no prefácio, Marx não fala uma vez em classes sociais, né? Vai falar lá no final da superação do período da divisão da sociedade em classes. Mas não é essa a questão. A luta de classes é a mediação concreta dessa contradição, né? A sociedade muda se a classe revolucionária for capaz de vencer. A sociedade se mantém se a classe dominante for capaz de manter as relações sociais e reproduzi-las e encontrar sua continuidade. Essa mediação na conjuntura, a forma concreta como a luta de classe se dá em cada momento particular histórico, né? Essa mediação levou Lenin a chamar isso de situação revolucionária. Então, veja, o que é uma situação revolucionária? É um momento particular de uma determinada conjuntura em que essa fase histórica, né, onde abriu-se a possibilidade de uma revolução social, encontra as condições de levar a uma revolução. Então, o Lenin começa o trecho que nós vamos aqui destacar do artigo do Lenin sobre uma situação revolucionária, afirmando que, para um bom marxista, nenhuma revolução é possível se não houver uma situação revolucionária. E aí começa a ficar emocionante nossa reflexão. Para o Lenin, apesar de nenhuma revolução ser possível fora de uma situação revolucionária, todo marxista sabe que nem toda situação revolucionária leva a uma revolução, não é? E ele dá alguns exemplos no texto, né? Ele vai falar de uma série de situações em 1905 na Rússia, ele vai falar dos levantes de 58 e 61, vai falar dos levantes de 79 e 80, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, de cor e salteado, os levantes de 1768 na Rússia. Mas, mesmo não conhecendo a história da Rússia, vocês sabem que o país dos czares era uma vasta extensão, um império muito poderoso e repleto de contradições. Essas contradições chegam a ponto de ebulição várias vezes, e várias vezes essa ebulição assume formas extremamente radicais, explosivas, como a luta pela terra, como as rebeliões dos camponeses liderado por Chernyshevsky, né? Como levantes cujo estopim é a profunda exploração num primeiro momento, sobre os servos, depois sobre os camponeses livres, né? Mas o Lenin, de forma muito acuidada, né, de forma muito precisa, vai chamar atenção para os revolucionários que nem sempre uma explosão social, mesmo violenta, mesmo radical, mesmo surpreendendo as almas pacíficas e ordeiras do nosso tempo, podem levar a uma revolução. Tem uma diferença entre essas explosões sociais e uma revolução. Então, isso exige que a gente faça uma discussão. Por quê? Porque nos dias de hoje, diante de processos quase é importante, não chegaram a ser insurrecionais como muita gente queria, né? Mas processos como o do Chile, né, massas na rua, enfrentando a polícia, não recuando, né, tacando fogo em veículos blindados militares que tentam demovê-los da ideia de continuar na rua, nos enche de esperança. Cenas muito mais radicais que o Chile, nós vimos no Equador, né? Uma daquelas que depois, na edição do vídeo, o pessoal pode buscar, é uma cena maravilhosa, né? O blindado entrando numa rua e a massa botando o blindado para correr, ele tendo que recuar diante do ataque das forças populares ali, munidas de pedras, pedaços de pau, etc. e que impediram o avanço daquele blindado. Nós vimos por várias vezes situações muito explosivas como essa.
e a gente se enche de esperança e fala, bom, agora vai, né? Bom, uma das características desses movimentos de massa tão contundentes que a gente vê desde ali do finalzinho do século passado e nas primeiras décadas, a primeira década desse século, é que uma das características que parece ser marcante nesses movimentos é que eles refluem e não resultam em revoluções. Essa é a chave, né? Essa é a grande pergunta de Lenin nesse texto. O que será que falta? Quais são os fatores que, uma vez combinados, permitem que, numa situação revolucionária, isso resulte numa revolução? Né? Hoje em dia, muita gente olha e fala, bom, mas vocês, marxistas, olham preconceituosamente contra esses movimentos, os marxistas se especializaram num tipo de luta que precisa de um dedo, uma urna eletrônica, né? Combinar o número a ser digitado, depois computar e ver quantos deputados entraram no Congresso. Então, vocês estão muito acostumados com essa peleguice e não reconhecem uma revolução quando uma bate no seu nariz. Não desmerecendo essa crítica que tem um fundo de verdade, ainda assim é necessário dizer que aquela bela insurreição, aquele belo movimento de massas, que aquela explosão virtuosa das massas atacando os seus algozes, não é uma revolução. E por que a gente pode ter a certeza disso? O que seria revolução para a gente julgar aquilo como uma não revolução? A revolução, fundamentalmente, é a alteração radical da ordem instituída. Onde existia uma ordem, depois dela tem outra. Né? Onde existia um ordenamento de certas relações sociais de produção, fundadas em certas formas de propriedade, a qual correspondia uma configuração de classes e, portanto, uma forma política, estatal, de dominação, isso é suplantado por novas formas de propriedade, novas relações sociais, né, dadas ou em gestação, que vão exigir novas formas de expressão política, novas formas de expressão da subjetividade, nova forma de constituição dos indivíduos sociais. Tudo isso marca uma revolução. Interessante que, para quem vive processos revolucionários, não há dúvida. Ninguém vive um processo revolucionário e tem uma dúvida, será que tivemos ou não uma revolução? Né? Porque parece que ela fica nítida nessa forma de vida diversa que as pessoas acordam no dia seguinte. Né? Tem muito de continuidade, mas tem uma ruptura. Ruptura, quebra de continuidade. Né? Mas não é só quebra de continuidade, o que estava vindo é interrompido. É uma quebra de continuidade que acaba desembocando uma nova forma de vida, uma forma de vida diversa, uma revolução. Não é? Como foi a Revolução Russa, como foi a Revolução na China, em Cuba. Essas são revoluções. Não é? Revoluções podem ser derrotadas? Sim, os processos de mudança são interrompidos, como foi a Revolução Chilena, na nossa querida América Latina, como foi a Revolução Alemã, em 1918. Né? Algumas revoluções se interrompem em permanência. O Trotsky tratou da Revolução Permanente. Né? Mas os mexicanos inventaram a deterioração permanente de uma revolução. A revolução não acabou, não foi interrompida, mas também não se realizou. Está até hoje lá, tanto é que resulta disso uma forma institucional coerentemente batizada de Partido Revolucionário, PRI, né? O PRI, Partido Revolucionário Institucionalizado. Ora, uma revolução, quando se institucionaliza, ela, né, tem algum problema, né? Porque ela é entendida como um momento revolucionário de mudança radical que abre, pelo menos na perspectiva de Marx, uma transição para uma sociedade sem classes e sem Estado mundial, o bom e velho comunismo. Né? Também chamado nos meios que frequentamos de emancipação humana. Então, essa emancipação humana no comunismo pressupõe revolução, muito provavelmente mais de uma. Né? Portanto, não é uma questão de preciosismo categorial, né? Chamar de revolução que não é uma revolução. Isso é uma luta ideológica, né? De mascarar processos que não são revolução como revoluções,
como aconteceu e é brilhantemente analisado pelo Florestan Fernandes, no seu livro O que é uma Revolução, quando ele fala de por quê, quais os motivos do golpe de 64 chamar-se a si mesmo de revolução. Né? O que ele esconde, o que ele impede que seja visto e, portanto, opera ideologicamente na apropriação da palavra revolução. Não é, portanto, uma questão de preciosismo categorial, é de entender os processos históricos como momentos que antecedem revoluções, que abrem possibilidade de revoluções, mas que nem sempre se tornam revoluções. Esse é o começo do texto Lênin. Para todo marxista, lembremos, duas coisas. Não é possível uma revolução fora de uma situação revolucionária, mas nem toda situação revolucionária leva a uma revolução. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Bom, tá, mas e o que é essa situação revolucionária e o que é o diferenciador, né, que permite que em algumas delas tenhamos revoluções, em outras delas não? Lenin lista 3 condições objetivas. Então, a primeira coisa é que ele vai separar a situação revolucionária em 2 ordens de fatos. Lembrando, tudo isso está ocorrendo no âmbito da conjuntura, ou seja, na dinâmica da luta de classes imediata, na particularidade de uma formação social, na forma concreta com que se expressa a classe revolucionária, a classe dominante, o seu Estado, etc. Nesse âmbito imediato da conjuntura, que é a luta de classes, o Lenin opera aí uma diferenciação importante. Parte dessas condições que formam uma situação revolucionária são objetivas, partes são subjetivas. Né? É natural que em tempos como os nossos, né, de grande presença pós-moderna, né, dessa retórica que tomou conta do pensamento científico, né, própria da decadência do modo de produção capitalista, que é a pós-modernidade, as pessoas têm uma enorme dificuldade em separar objetividade e subjetividade. Né? Acreditam que a objetividade é nada mais que uma ilusão, né? E a sua subjetividade é a prova mais viva do que há de real e palpável. Né? Mas nós sabemos que existe uma diferença entre objetividade e subjetividade. Objetividade é aquilo que está posto, que se objetiva no real, né? E a subjetividade depende da ação de indivíduos, de sujeitos. Né? Você pode se iludir com a realidade, achar que a coisa está lá, mas ela não está. Mas esse desvio é um desvio subjetivo. Ela, independente de você percebê-la concretamente ou não, se coloca no real de forma objetiva e, mais do que isso, eficaz. Né? Produz um efeito sobre você e existe independente de você mesmo. Talvez a noção mais rápida para chegar nessa definição de objetividade que Lenin vai trabalhar é aquilo que existe independente da vontade dos sujeitos que operam. Né? A objetividade existe em si mesma, independe das vontades dos sujeitos, né? Das subjetividades em luta. Né? A objetividade não resulta da narrativa vencedora, a objetividade está dada. Lenin cita 3 aspectos objetivos e depois vai agregar um aspecto subjetivo. Vamos aos 3 objetivos. Né? Percebam que, ao descrevê-los, a gente já está dando alguns elementos para depois, numa segunda parte, analisar alguns dos movimentos que a gente presenciou na América Latina e agora nos Estados Unidos. Então, a primeira das condições objetivas, vou aqui usar a tradução que eu tenho, mas acompanhe pela que você tiver por aí. Né? A primeira é uma impossibilidade das classes dominantes, né? Manter o seu domínio de forma inalterada, o que acaba provocando uma crise nas cúpulas. A crise nas cúpulas é a primeira das condições objetivas. Agora, analisemos um pouco melhor essa primeira condição. Por que a classe dominante, de repente, se vê diante da impossibilidade de manter inalteradas suas formas de dominação? Porque elas são ineficazes? Porque elas estão erradas?
porque as classes dominantes tiveram um surto de consciência, tiveram insights éticos. Não. Né? As formas políticas correspondem a momentos da materialidade. Por exemplo, em 64, nosso querido Brasil, a forma democrática, que também servira aos interesses da ordem burguesa, entra em crise e precisa ser substituída. Vai entrar em cena a ditadura. Agora, a democracia não foi fechada em 64 e estabelecida a ditadura por uma disputa política entre uma burguesia democrática e uma burguesia autoritária. O movimento do capital, né, da entrada violenta do capital monopolista e imperialista, principalmente a partir do governo de Juscelino Kubitschek, né, os interesses da valorização desse capital mundial, de utilizar o Brasil como área de influência, não era compatível com formas democráticas de eleição direta de presidente, de livre manifestação de sindicatos, de partidos, né, de um crescente movimento de luta pela terra, de defesa da vida, de defesa de salários, né, que vai criando as condições para a constituição de um sujeito coletivo, apontando, primeiro no sentido de reformas, mas claramente se chocando com os limites da ordem capitalista. Então, veja, a forma política antiga, né, tem que ser substituída por uma forma política nova. Essa característica da situação revolucionária diz respeito ao momento conjuntural onde isso ainda não ocorreu. Veja bem, é fácil, depois de ocorrido o fato histórico, dizer, olha, a democracia foi substituída pela ditadura. Mas existiam segmentos entre as forças militares, entre a burguesia, né, entre o imperialismo, que divergiam sobre a necessidade, a oportunidade de romper as regras do jogo democrático e, pela força, interrompê-lo, estabelecendo uma ditadura. Isso não se dá sem fissuras. Né? Lembremos que o segmento civil do golpe, né, o Magalhães Pinto, Lacerda no Rio, né, marcharam alegremente ao lado dos militares pelo golpe, para logo em seguida falar obrigado pela atenção, agora voltem para os quartéis e mantenham as eleições, onde cada um deles esperava ser candidato para assumir o governo. E são varridos, né, são atropelados pelos acontecimentos, o ato institucional número 1, número 2, e depois, fechando o caixão, o ato institucional número 5. Então, vejam, isso não quer dizer que Lacerda, que Magalhães Pinto eram revolucionários que queriam apenas o bem do país. Não, eles formaram um bloco num primeiro momento para interromper o governo Goulart, né, porque eles personificavam, na nossa linguagem, o interesse de classe de derrotar uma revolução em potencial, muito mais do que dada naquele momento, mas que apresentava um risco à ordem burguesa. Quer dizer, o que nós temos que nos deter é esse momento, congela esse momento. Né? É necessária uma mudança de forma política, mas os segmentos, frações das classes dominantes não são homogêneos. Né? Eu aconselho ali a leitura de um marxista bastante interessante e que se deteve nessa análise, né, de por que a classe dominante não é homogênea, por que ela é formada por frações, segmentos, né, fissuras, que é o Nikos Poulantzas, né, no seu livro sobre o Estado. Hoje é um bom momento para ler o Poulantzas, porque ele tem um bom livro sobre o fascismo, né? Mas ele opera bem, né, nisso que estamos tentando chamar a atenção. A classe dominante não é homogênea. A gente costuma, no âmbito da agitação política, falar nós e eles. É a classe trabalhadora, a classe dominante. Mas a classe dominante não é um todo homogêneo. Essa situação é um momento onde, que diante de uma crise, e esse é o personagem central, essa fissura na classe dominante é provocada por um momento de crise. E essa crise exige novas formas. E não há acordo. Se não há acordo
por exemplo, pode haver acordo que as velhas formas fracassaram, são necessárias novas. Mas aí surge a discordância sobre qual é a forma nova a ser colocada no lugar daquela velha forma que já mostra clara e objetivamente a sua insuficiência para manter a ordem. Portanto, você tem aí uma conexão. A crise econômica, né? A crise econômica, que é um assunto para outro momento, né? A crise econômica é a base material que gera a disfuncionalidade das formas políticas até então tão eficientes. Ou seja, a crise da ditadura é um bom exemplo. Tem uma crise da ditadura, tem um processo de abertura, tem uma democratização. Ora, hoje, olhando retroativamente, eu acho que não há nenhum analista sensato com a cabeça funcionando que deixe de considerar que a forma democrática imposta foi útil aos interesses do grande capital. Então, por que não mantê-la? O senso comum de parte da esquerda, de parte da militância, atola nisso. Essa democracia de cooptação, como eu procuro chamar, pegando uma categoria ali do Florestan. Funcionou tão bem, por que não solta o Lula, né? Mas o Lula já foi solto. Há controvérsias. Ele foi solto da prisão que ele recebia injustamente lá pela condenação sem provas do Moro, né? Mas ele continua preso a uma outra concepção, uma outra prisão que está difícil de largar, né? Que é a conciliação de classe. Por que não solta o Lula, devolve ele para o governo, deixa ele se candidatar, e aí o Lula faz novamente o pacto e tudo volta a ser bem? Porque não dá. Não é possível. Um amigo meu, mexicano, tinha uma imagem para isso que eu gosto de usar, porque eu acho que é perfeito. Ele dizia, é possível transformar um aquário numa sopa de peixe. Você liga um fogo embaixo do aquário, cozinha aquela água e forma uma sopa de peixe. O inverso é muito difícil. Transformar uma sopa de peixe num aquário é, até onde nós conhecemos e a ciência avançou, impossível. Então, transformar a conciliação de classes num país fragmentado, fraturado, né, por fissuras incuráveis, é um processo que o golpe de 16 tornou possível. Refazer disso um pacto social, para não cair na impossibilidade, para não surpreender mais à frente, é muito difícil, né? Então, diante da falência de uma forma política que até então servia bem aos interesses de classe, a classe dominante se divide em qual é a forma necessária a ser colocada. E é esse momento que estoura uma crise nas cúpulas. Uma parte da classe dominante quer ir para uma direção, por exemplo, no 64, o golpe. Outro setor de classe quer salvar a ordem democrática, reformá-la, remendá-la, sei lá o quê, né? Isso produz uma cisão nas cúpulas, uma fissura por onde entra o descontentamento das classes dominadas, né? Isso nos leva à segunda característica objetiva da situação revolucionária. Então, a primeira delas é essa, uma crise nas cúpulas. A impossibilidade, não é a preferência, não é o desejo das classes dominantes em mudar, é a impossibilidade de manter como estava, portanto, a necessidade de mudar, e aí surgem as diferenças, as cisões, as fissuras. Essa é uma característica objetiva. Vejam bem, ninguém na esquerda, no centro, na direita, no imperialismo, no Departamento de Estado norte-americano, pode produzir esse fenômeno na dimensão que estamos falando, certo? Ele se dá objetivamente. Ou estamos numa situação onde a antiga forma fraturou, dissolveu e exige uma nova, e, portanto, os setores da classe dominante estão brigando, ou não. Se for uma situação onde as classes dominantes têm clareza do sentido a ser percorrido, produzam a unidade necessária para fazê-lo, a palavra que Marx usava em alemão, a tradução mais próxima é fudeu. Não tem como, certo? Você não vai, não, vamos forçar para ver se a gente racha eles. Não racha, certo? A objetividade disso é uma questão profunda, substancial, que coloca um setor da classe dominante contra outro. O legal dessa nossa discussão é que hoje está muito didático isso, né? Hoje você vê a Rede Globo atacando o Bolsonaro, né? Quando você olha isso, ou você é um cara mal informado, que acredita na sua rede do WhatsApp,
que a Rede Globo é parte de uma conspiração mundial do comunismo, ou você sabe que você está diante de uma, né, você está diante de uma cisão que coloca dois setores da classe dominante em confronto. Né? Vamos ao segundo. Vamos à segunda característica objetiva da situação revolucionária. A segunda, diz Lenin, é o agravamento extremo da miséria e da angústia das classes oprimidas. Agravamento extremo da miséria e da angústia. Veja, parte, especialmente das classes dominadas no Brasil, especialmente, já estão numa situação de miséria há bastante tempo. Né? Segundo os meus cálculos, sei que horas é agora, mas mais ou menos 500 anos. Então, não é essa situação normal de exploração, de opressão, de injustiça que nós todos estamos submetidos simplesmente por viver num país desigual, injusto, fraturado como é o Brasil. Isso é a situação normal. Né? Portanto, a palavra-chave aí é agravamento. É um agravamento onde essas condições já duras para os explorados se tornam ainda mais duras. Certo? Existe aí, eu estava agora há pouco, numa entrevista numa rádio no Paraguai, com uma pessoa muito interessante, né? Chamada Montserrat Alvarez, e ela fazia uma questão central, né? Ela falava, olha, matam negros nos Estados Unidos, especialmente a polícia, especialmente naquele estado, há muito tempo, praticamente todos os dias. Né? E todos os dias de forma violenta. E todos os dias pessoas que não mereciam morrer. Né? Então, por que este episódio especificamente do George Floyd faz com que produza as explosões e outros não? Né? A gente tem os nossos exemplos caseiros. Né? Por que o Amarildo teve a dimensão que teve em 2013, quando ele não é, pelas estatísticas, a primeira pessoa que é sequestrado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, torturado, morto e seu corpo desovado em algum lugar para ser sumido. Né? Então, por que o Amarildo produziu isso enquanto outros Amarildos não produziram? Né? Veja, aí tem uma leizinha da dialética, que a gente depois vai discutir com o Paulinho se existem leis da dialética ou não, mas existe um aspecto da dialética que é a transformação da quantidade em qualidade. Né? Matei um negro, não aconteceu nada, matei outro negro, não aconteceu nada, baixei o joelho no pescoço de um negro, não aconteceu nada, aí eu faço isso e explode um país inteiro dizendo que agora basta. É a transformação da quantidade em qualidade, é a gota d'água. Não é o episódio em si que, por sua singularidade, tenha características que produzam a explosão. Né? Existem ofensas e injustiças contra os negros nos Estados Unidos, talvez mais dramáticas ainda do que foi aquela, se é que é possível imaginar, do que um filho da puta fascista abaixar com o joelho e esperar uma pessoa parar de respirar e tirar por 18 minutos. Né? Ou seja, não é a singularidade do fenômeno que vai fazer com que ele produza isso. É a somatória, é a totalidade de um percurso. A resposta não está no fato, está na história. Não é? 2013 é um bom exemplo disso também. Por quê? Porque o estopim, como vocês devem se lembrar, é um aumento de passagem de ônibus. Porra! A primeira vez, em 2013, eles resolveram aumentar o ônibus. É isso? O ônibus subia todo mês, o ônibus subia todo ano. Toda vez chegava lá aqueles piolhos do poder que ocupavam a prefeitura de São Paulo, sentavam junto com os donos das empresas e recebiam caraminguá por fora e aprovavam aquela desgraça daquelas tabelas. Né? Então, isso é algo conhecido, registrado, todo ano acontece. Né? Mas aqui não tinha justiça naquilo. Não, mas não tinha antes também. Né? Então, não é esse o fato. Mas as massas foram para a rua e o evento foi que a polícia reprimiu. Pô, mas as massas vão para a rua e a polícia reprime, né? Toda vez. Então, o problema é a história. Você tem que voltar lá para as manifestações em Salvador,
em Florianópolis, em Goiânia, que são todas muito parecidas, passe livre, luta estudantil, porrada da polícia, mas ficaram circunscritas. O problema é a somatória de questões. Nós estamos no terceiro mandato petista. Nós estamos um acúmulo de reformas que eram para vir e não vieram. Você tem um pacto que é repactuado, cada vez mais descaracterizando. Uma violência explícita e implícita que se reproduz cotidianamente nas favelas, nas periferias. Quer dizer, tudo isso precisa um estopim, seja o passe livre, seja o sequestro de um pedreiro na Rocinha, né? Seja as obras da Copa, seja os desalojamentos para fazer as obras da Copa, tudo isso vai acabar caindo como agora não, entendeu? Aí já é demais, certo? Quer dizer, vocês tiraram tudo da gente, vocês nos espizinharam, mas aí você vai fazer uma Copa do Mundo, né? Vai chamar a gente de filha da puta, vai tirar minha casa, né? E ainda vai aumentar o ônibus? Não, agora não. Entendeu? Assim, a gota d'água não transborda o copo. O que transborda o copo é todo aquele líquido que estava já dentro dele. Né? Então, esse agravamento tem que ser entendido como esse salto de qualidade, como esse momento de ruptura, como uma sociedade, uma formação social que acumulou contradições, injustiças. A chave é a contradição. Procure a contradição. Aonde estão as contradições? Elas não explodem imediatamente, elas amadurecem lentamente até que explodem. Né? Então, esse é o momento da explosão. Então, cuidado para não entender isso como um aumento da injustiça. Se for a justiça que está sempre presente, um aumento da exploração, a exploração está sempre presente. Mas né, nós estamos fazendo essa aula hoje em homenagem ao Eliezer, né? Eliezer era ótimo para conversar sobre isso, porque ele explicava exatamente quando uma greve explodia. Por que a greve explodiu, Eliezer? O que o Eliezer falava? Olha, cansamos de ir naquela porra daquela fábrica. Toda semana a gente ia naquela porra daquela fábrica. Levava papel, denunciava a situação, chamava para coisa, nada. De repente o cara vai lá, derruba uma bandeja no pé do peão, quebra a unha do cara e o cara vai, agora é demais, tá indo demais. Sabe? Aumento de salário, sabe? Não tem meus direitos e ainda quebrou meu dedo. Agora fudeu. Aí bota fogo na porra da fábrica. Então, assim, para quem milita no movimento sindical, sabe o que é esse salto de qualidade que produz uma explosão que os mais desavisados se perguntam, mas de onde veio isso? Né? É legal, a Rede Globo, por exemplo, descobriu que existe racismo estrutural, que negros morrem no Brasil, que a polícia talvez não seja tão gentil como eles imaginavam. Mas veja, tudo isso já aconteceu sempre. Né? Um catalisador produz isso. No entanto, veja, não é só uma explosão dessa natureza, é a forma como essa explosão se dá. As massas vão para a rua, essa é a terceira condição objetiva. Mas antes de passar para a terceira, o Lenin, de forma muito precisa, acha necessário que, ao lado do agravamento da miséria das massas, aconteça a desesperança. Né? A desesperança. O Cassius, que defendeu uma belíssima dissertação de mestrado lá no Paraná, fala disso com razão. Né? Quer dizer, um dos slogans do Lula era finalmente a esperança venceu o medo. E essa é uma discussão antiga na filosofia política. Né? Quando a esperança vence o medo, nada acontece. As coisas acontecem quando o medo vence a esperança. Quando as pessoas esperam, elas não fazem. A desesperança quer dizer exatamente parar de esperar. Tem um psicanalista argentino muito legal chamado Alfredo Moffat. E ele tem uma teoria sobre crise, né, psicológica. E ele fala, a crise é exatamente a desesperança. Enquanto as pessoas esperam, elas não fazem nada. Portanto, temos que somar tudo que falamos até agora. Uma crise econômica brutal, uma crise nas cúpulas, uma falência das formas políticas que operavam a dominação. Aquilo em que as pessoas apoiavam suas esperanças, no czar, no presidente, no reformismo, né, se vira pó.
as pessoas ficam sem terem que acreditar, e aí elas explodem. Então, a segunda condição revolucionária não é apenas um agravamento da miséria, é um agravamento da descrença. As pessoas deixam de crer, deixam de esperar e explodem fora dos trilhos onde normalmente estão sendo chamadas a expressar o seu descontentamento. Essa é a segunda. A terceira, exatamente resultante da crise das cúpulas, desse agravamento da miséria e dessa perda de esperança, é a acentuação marcada, pelas razões acima, diz Lenin, né, da atividade independente das massas, que se deixam pilhar tranquilamente em tempos normais, né, em períodos pacíficos, mas que no período tempestuoso são impelidas, empurradas, tanto pela crise no seu todo, como pelas próprias cúpulas. São empurradas para quê? Para uma ação histórica independente. É diferente. Veja, essa terceira condição revolucionária não é aquele ato que a gente marca às 5 horas da tarde, sexta-feira, no Largo da Batata, certo? Ou na Candelária, lá no Rio. Não, certo? É uma explosão social. É Chile, é Equador, né? É Minneapolis, certo? É uma explosão social em que as massas vão para a rua de forma independente. Independente não quer dizer autonomia, não é isso. É independente que elas não expressam seu descontentamento pelas formas instituídas dentro das quais elas foram impelidas a agir até então. Elas rompem com isso e explodem, né? Botando fogo na chefatura de polícia de Minneapolis, né? Atacando os soldados chilenos com tinta, com pedra, com o que tiver na mão. São explosões sociais que se produz no indivíduo, mas que também se produz coletivamente. Temos que voltar a isso daqui a pouco, né? Veja, essa explosão social, para usar os termos do Lenin, uma atividade histórica das massas independentes, ela ganha uma dimensão que neutraliza a capacidade do Estado de dar resposta. Veja bem, como é que eu posso explicar isso? Massas indo na rua pode ter em vários momentos. Para isso existe uma coisa chamada batalhões anti-motim, né, com aqueles escudos, cacetetes, bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogêneo, guanaco, aquela coisa toda que se usa com frequência. Aquilo é muito eficaz. Todo mundo já participou de uma manifestação, sabe, né, que quando estoura a primeira bomba, as pessoas falavam, viva a revolução, mas eu vou procurar um poste, né, vou me esconder, vou sair correndo, né, porque aquela porra assusta, explode, sai coisa, né? Então, o que ocorre nessas situações é que quando a polícia, as forças repressivas atacam, elas alimentam as manifestações ficam mais fortes do que eram antes, né? Isso em 2013 foi evidente. Os caras foram lá, vão bater nos moleques. Vai dar problema? Não, batemos nos últimos 10 anos, ninguém fez nada. Bateram nos moleques, falaram, tá bom, então agora nós vamos ter que, né, amanhã vai ter mais. Né? Essa é uma palavra de ordem que eu achava maravilhosa em 2013, amanhã será maior. É meio eufórica demais, né? A gente ia ter que pedir gente emprestada para a Argentina para fazer a manifestação se essa sequência continuasse. Mas, assim, a ideia de que não adianta reprimir que eu não vou embora. Em 1917, no Brasil, perdão, né, a primeira greve geral no Brasil ocorre pelo assassinato de um sapateiro. Ao que me consta, ele não é a primeira pessoa assassinada no Brasil, né, na nossa história. Mas o assassinato do Martínez transformou a luta dos operários do Instituto Cresp, né, do cotonifício Cresp, numa greve geral na cidade de São Paulo inteira, né? A morte do George Floyd transformou a morte dele numa luta de todos os negros norte-americanos e, para além disso, do povo norte-americano. Então, esses fatos produzem isso, que é uma fusão de massas que se materializa nessa terceira condição. 2 problemas para a gente seguir em frente. Primeiro, a situação revolucionária
se produz quando esses três aspectos se combinam. De maneira que, quando um deles se desarma, a situação desarma. Então, imagina uma situação onde uma crise das cúpulas leva a manifestações de massa, elas começam a sair fora do controle, né? Alcançam a dimensão de atividades independentes das massas e ocorre uma aliança por cima, a cúpula se entende e desarma a situação revolucionária. Mesmo que as massas continuem na rua, mesmo com o agravamento da situação de miséria, opressão e de descrença, a reunificação do bloco dominante dá forças para sufocar a situação revolucionária. Nós vimos isso em 1905. Vimos não, que eu não sou tão velho assim, mas né, compreendemos isso historicamente em 1905, quando o czar reunifica, chama a Duma, faz o acordo com a nobreza liberal e sufoca a rebelião de 1905 que havia eclodido. Né? O último defesa, recurso dela vai ser a resistência na insurreição de Moscou, no Soviet de Moscou, que vai ser massacrado pelos cossacos. Mas veja, isso é comum. Uma situação revolucionária se arma, se desarma quando a cúpula se entende. Imagina uma situação inversa. A cúpula está em frangalhos, né? As classes dominantes não se entendem, entram em luta uns contra os outros, mas as massas, por algum motivo, não estão nas ruas, não entram, né? Não produzem ações históricas independentes. Desarma a situação revolucionária. A classe dominante pode entrar numa guerra civil entre eles, né? E o país continua exatamente como estava antes, até que um dos lados da guerra civil ganhe. Conservadores e liberais brincaram disso quase em toda a história da América Latina. Imagina uma situação onde as classes dominantes estão em crise, mas não há um agravamento da miséria e da angústia das massas. Pelo contrário, é uma possibilidade no horizonte de crescimento econômico, né, de retomada, né, de amenização das condições de exploração. Isso desarma uma situação revolucionária em potencial que podia estar colocada. Então, portanto, não é a presença de uma ou outra, é das três. Se não estiver presente as três, não é uma situação revolucionária. E se tiver presente as três, é uma situação objetivamente revolucionária, mas pode não levar a uma revolução. Por quê? E aí entra o último fator dessa primeira parte da exposição. O Lenin vai dizer: sem que se some a essas condições objetivas certas condições subjetivas, uma revolução é impossível. Eu gosto muito dessa parte. Essa parte, para mim, é a substância da posição do Lenin, né? A genialidade de Lenin nesse momento. Por quê? Porque ele está dizendo com todas as letras que uma revolução não acontece. Uma revolução precisa ser feita. Isso desmonta o fetiche da revolução. Eu tenho minhas suspeitas de que parte de todos nós acreditamos na revolução menos por Marx e Lenin e mais por São Sebastião. A gente tem uma visão salvacionista da revolução, né? As coisas estão tão ruins que uma hora vai acontecer, sabe o quê? Vai acontecer uma revolução. Vai acontecer uma revolução, essa porra vai botar fogo em tudo, queimar tudo, e tudo vai mudar. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Certo? E quem vai fazer isso? A revolução. Olha que legal. A revolução vai fazer isso, né? Então, assim, parafraseando o Engels, a revolução, assim como a história, não faz porra nenhuma. Não adianta esperar que uma situação revolucionária seja tão grave a ponto que a ordem cai e no lugar surge uma nova ordem. Voltando ao Marx, aí a história não pode resolver o seu problema, meu filho. Aí tem que existir pessoas, seres humanos, pertencentes a uma classe, que sejam capazes, no momento de uma situação revolucionária, terem desenvolvido as condições subjetivas. Né? Eu primeiro vou ler como Lenin apresenta, para depois agregar alguns outros elementos, porque nesse texto há uma economia de palavras. O Lenin desenvolveu isso em outras partes da sua obra, né? Em Que Fazer, em outros livros. Aqui ele indica corretamente, muito sinteticamente, mas partiremos daí, vamos lá.
Por que não aconteceu uma revolução, mesmo com as 3 questões colocadas? Porque a revolução não surge de toda a situação revolucionária, mas somente nos casos em que a todas as mudanças objetivas acima enumeradas vêm se juntar uma mudança subjetiva, a saber, a capacidade no que concerne à classe revolucionária de conduzir ações revolucionárias de massa bastante vigorosas para destruir completa ou parcialmente o velho governo, que não cairá jamais, mesmo em épocas de crise, se não for forçado a sucumbir. Ora, então, a condição subjetiva é a capacidade, em poucas palavras, da classe revolucionária derrubar o governo, né? Que não vai cair por si só, certo? Bolsonaro caiu, vocês viram, né? Infelizmente, ele caiu escorregando na lama quando foi inaugurar um hospital de campanha lá em Goiás, mas levantou rapidamente. Está cheio de gente lá para levantar. Um governo não cai pela força da gravidade, né? Muito menos um regime. Um governo pode se inviabilizar e ficar impossível e vai ser trocado. E no lugar dele vai ser colocada outra pessoa, né? O problema é esse. O problema é a capacidade, o que vem a ser a capacidade da classe revolucionária em conduzir ações revolucionárias para derrubar o governo. Ora, no fetiche de movimento que nos encontramos hoje em dia, muita gente fala, pô, mas isso é o que estamos fazendo, nós vamos para a rua, é isso. Primeiro a gente vai lá para a rua, depois a gente começa a peitar a polícia, depois a gente queima um ônibus, queima 2, queima ponto de ônibus, quebra as vidraças dos bancos, entendeu? Até que uma hora a gente derruba o governo. Veja, nenhum governo cai a golpes de manifestação. Evidente que isso é um fator essencial, é um momento da correlação de forças, é a terceira condição objetiva. Mas veja bem, ela é objetiva. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. A ação das massas na rua, em prévia de insurreição, é uma condição objetiva. Você não pode conduzi-la. Certo? Tem muita gente que acha o seguinte, finalmente os meus memes no Facebook deram certo, as massas estão na rua. Veja, não foi os seus memes no Facebook que fez as massas irem para a rua. Não adianta você fazer um meme agora, gente. Vamos lá. Não. Certo? Isso tem seu papel propagandístico, agitativo, mas você não pode produzir essa situação. Pô, mas se nós não produzimos, quem produziu? Quem produziu foi a crise. Foi aquele acúmulo de contradições e injustiças. Foi a história que produziu isso. As condições objetivas, fica tranquilo, a história produz. Mas as subjetivas, a história não produz. Por isso que elas são subjetivas. Ou você as faz, ou elas não existem na hora que você precisa. Então vamos materializar um pouco mais isso que o Lenin está chamando de capacidade de dirigir as ações no sentido da derrubada do governo e estabelecimento de uma nova ordem. Quais são essas capacidades? Primeiro, a capacidade de organização. Criar formas organizativas que não oscilem junto com as massas nos momentos de ascenso e de inflexão da luta de classes. Capacidade de manter juntas as pessoas revolucionárias. Capacidade de distribuir entre elas tarefas, realizar uma divisão social do trabalho da revolução. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquele outro. Uma organização, é nesse sentido mesmo que quer dizer organização, né? Então, a primeira das condições que leva à capacidade de ação é a organização. Faz parte dessa organização perguntar-se, organizar-se para quê? E aí, a história, não há relatos históricos que comprovam isso, a história nunca produziu um projeto estratégico e tático. Quem pode fazer isso são seres humanos, nas suas organizações, capazes de sentar e falar, bom, esse é o nosso país, estas são as classes, essa é a nossa história, certo? Estamos ou não numa situação revolucionária, a tarefa a ser realizada agora é essa, as condições organizativas para realizar são essas, os passos a serem feitos são esses. A combinação desses passos nos conduzirá a esse desfecho. Essa formulação
que em linguagem política, emprestada da linguagem militar, chamamos de plano estratégico e tático, é uma tarefa dos revolucionários. A história não produz isso. Tem muita gente que para diante de uma manifestação dessa e fala o seguinte: olha, isso aqui vale mais que milhões de projetos, de formulações, de programas, etc. Mas o que eles estão errados é que aquilo não é um programa, aquilo não é um manifesto, aquilo não é um plano, aquilo é uma explosão social cega. Né? Veja, em 2013 esse debate foi maravilhoso, porque agora vai vir novos marxistas e falar: eu quero dirigir vocês. Não é isso. Essa é uma arrogância que 2013 deve ter sido entendida pelos revolucionários, precisa ser tratada. Né? Ninguém pula na frente de uma manifestação de massa para dirigi-la quando ele quer. Isso teve que ser construído antes. Isso pressupõe a organização no sentido de organicidade. Se a força revolucionária estiver fora da classe, ela vai ter que pular na frente. Mas ela não precisa pular na frente daquilo que ela ajudou a construir, que ela organicamente faz parte. Se aquelas pessoas que estão lá se rebelando são as pessoas que estão, em parte, porque nunca é possível que sejam todas elas, organizadas, estão entendendo o que está acontecendo. Uma vez eu estava em Florianópolis, e aí as pessoas perguntaram: mas o partido, como é que o partido faz para ter uma política para os homossexuais, para os negros, para as mulheres? Eu falei: bom, a primeira parte dessa resposta é: se o partido quer isso, ele precisa ter homossexuais, negros e mulheres. Se ele não tiver isso, ele vai fazer o que? Uma política para os homossexuais, para os negros, para as mulheres. Então, uma organização revolucionária é aquilo que está dentro da classe, organiza a classe, ele é a classe organizada. Então, ele não precisa pular na frente. Ele tem que, nesse momento, fazer valer essa organicidade. Mas aí tem uma dificuldade, não dá para construir isso no momento da insurreição, no momento em que as coisas explodem. Ou você fez isso antes, ou você não tem agora. Né? Eu sempre digo para os meus alunos de ciência política que o mundo se divide em dois tipos de pessoas: quem leu e quem não leu Maquiavel. Né? Ele sempre me lembra que existe um terceiro grupo, que é aquele que leu e não entendeu. Esse é muito numeroso. Mas aqueles que leram e entenderam Maquiavel entenderam que em tempos de paz se prepara a guerra. Você não vai no tempo da guerra sair para organizar a guerra. Se você está organizando a guerra no tempo da guerra, a notícia é que você já perdeu a guerra. Imagina na metáfora futebolística, que não é tão metafórica assim, se a gente lembrar da Copa de 2014, se uma seleção resolver treinar enquanto joga a primeira fase da Copa. Sabe o que a gente vai fazer? Não sei, vou improvisar, depois a gente vê o que acontece. Normalmente isso resulta em 7-1, ou 7-0. Eu nem lembro mais, eu sempre falo 7-1 porque eu tenho uma vontade que a gente tenha feito um gol, mas é que foi 7-0. Não interessa. O problema é assim, não dá para você improvisar. Olha, agora que as massas estão na rua, vamos sentar lá em casa e fazer o plano estratégico e tático. Você já foi derrotado, você já está fora da luta. Né? Existe uma terceira condição subjetiva, além da organização, do plano estratégico e tático, que é o desenvolvimento da consciência revolucionária. Quer dizer, essa organização é um segmento da classe, mas é um segmento da classe que prepara as condições para uma consciência distinta da consciência imediata das massas, né? Ou dos indivíduos que compõem a classe trabalhadora no seu universo cotidiano, porque esses estão submetidos à reificação, estão submetidos à ideologia, à alienação. Né? Isso não é nenhum juízo de valor, é uma constatação. Né? Quer dizer, as pessoas envolvidas no cotidiano estão agindo e reagindo a partir de uma inserção particular. E é assim mesmo que funciona o cotidiano, não tem jeito de ser diferente. Ninguém, nem os revolucionários, consegue agir no cotidiano a não ser naquilo que o Zé Paulo chama de particularidade extensiva, né? Quer dizer, partir da inserção particular e ultra-generalizá-la. A consciência dos revolucionários não pode ser essa. Lenin faz isso no Que Fazer, diferenciando a consciência treidionista, economicista da consciência dos revolucionários. Essa que implica, na teoria, o Lenin não sabia disso, mas hoje a gente sabe, em longas lives no fim de semana, através de um aplicativo chamado Zoom, né, implica na confluência da teoria com a prática. Né? Isso que vai resultar naquilo que Marx chama de praxis, né? Ou seja, uma ação consciente, pressupõe a ação dos seres humanos.
É uma tarefa da organização revolucionária. Isso não se produz por acaso. Isso não se produz por geração espontânea. Né? Portanto, concluindo nessa primeira parte, o Lenin vai chegar a que conclusão? Se essas condições não foram feitas, e não foram feitas adequadamente, uma revolução é impossível. A revolução proletária, veja, eu não universalizaria isso para todas as revoluções que aconteceram na história, mas a revolução proletária é um ato consciente, é um ato intencional de uma classe, e isso implica em tarefas que, se não forem feitas, dá errado. A maldição do nosso tempo é que as pessoas inverteram as bolas. Elas acham que a história produz as condições subjetivas. E nós somos responsáveis por produzir as objetivas. Nós temos que levar as pessoas na rua. Nós é que temos que desacreditar o governo. Nós é que temos que acirrar a crise econômica. Não, não somos nós que fazemos isso, é a história. O que nós temos que fazer, a história não faz. A história faz e é responsável pelas condições objetivas. As subjetivas, ou nós fazemos, ou elas não existem. Bom, mas vamos supor o cenário ideal. Estoura uma situação revolucionária e nós fizemos o dever de casa e temos as condições subjetivas. Temos organização, temos um bom plano estratégico e tático, desenvolvemos, né, uma consciência de classe capaz de não se perder no vai e vem da conjuntura, mas ter claramente uma meta de transformação, e aí acontece uma revolução. Não, aí pode acontecer. Mesmo dadas as condições subjetivas, aí começa o jogo, meu filho. Aí você vai entrar na luta de classes. Aí você vai enfrentar a classe dominante que tem todos esses elementos previamente dados. A classe dominante está organizada no Estado. A classe dominante tem planos estratégicos. A classe dominante raramente improvisa. Às vezes ela faz cagadas, como é o caso do Bolsonaro. Mas mesmo as cagadas têm planos de contingência para as cagadas. A classe dominante tem planos, treina, se organiza, antecipa jogadas. A classe dominante tem consciência. Essa é uma boa polêmica, né? O Lukács falava que a classe dominante está condenada à falsa consciência. Mas a falsa consciência da classe dominante é uma consciência de classe. Em outras palavras, ela sabe que tem muito a perder. Ela sabe que tem que agir para garantir seus interesses. Né? Talvez a massa da classe dominante, não. Mas a classe dominante orgânica, aquela organizada, né, com seus intelectuais orgânicos, com suas instituições, com seus aparatos, essa não improvisa. Essa sabe muito bem e joga muito bem, mundialmente e também aqui no Brasil. Aí começa o jogo. Aí a luta de classe se dá. Se a luta de classe ocorre quando nós não estamos preparados ou não desenvolvemos as condições subjetivas, aí nós somos derrotados, como estamos hoje. Né? Eu não estou entre as pessoas que são otimistas hoje, né? Que acham que ao explodir essas condições a gente vai improvisar e vai ser genial nessa improvisação e vai conseguir resolver esse assunto. Eu acho que nesse ciclo histórico que nós estamos vivendo, nós terminamos com uma derrota, né? O que não quer dizer que a gente tem que abandonar o jogo, né? Tem muita coisa para fazer numa derrota para poder construir vitórias futuras, mas as condições objetivas estão dadas ou rapidamente se apresentam no momento onde a classe, no seu conjunto, historicamente, está vivendo o fracasso de uma alternativa subjetiva que desenvolveu, né? E que se materializou na estratégia democrática popular e na experiência do PT. A transição para uma nova forma não é fácil, né? Não existe essa tal ultrapassagem. O PT desbanca, né? Cai e alguém ocupa e fala, bom, eu estou inscrito para esse lugar. Né? Não é assim, né, que se constrói. Até porque eu suspeito que, diante do fracasso do petismo, as forças revolucionárias não têm construído essas condições subjetivas, né, para poder operá-las na crise imediatamente colocada. Portanto, a derrota do PT é uma derrota do conjunto da classe, inclusive dos revolucionários. Tudo bem até aí? Vamos analisar um pouco as manifestações que estão ocorrendo e os debates que dela derivam, não é? Veja, uma das coisas que ficou lá no começo dessa exposição. Está valendo esse texto ou não está valendo? Bom,
esse texto tem alguns pressupostos para valer. Temos uma sociedade capitalista, uma sociedade de classes, que ao se desenvolver gera contradições, mas isso não é o que caiu por terra diante de uma contemporaneidade que aplastrou, destruiu esse sentido. Quer dizer, o mundo não teria transitado para formas que superaram essa contradição e essa conflitualidade da ordem capitalista e que, portanto, quando Marx pensou isso e quando Lenin as aplicou no início do século, era uma sociedade muito distinta da nossa. Ora, essa é o debate que ocorreu, eu diria, na última metade do século XX e que adentrou de forma meio caricatural no início do século XXI. A sociedade capitalista teria desenvolvido e esse seu desenvolvimento a negou enquanto sociedade capitalista. Estamos numa sociedade pós-industrial, estamos em alguma coisa diversa daquela do que foi a sociedade industrial que Marx viveu. Tudo está interligado aqui, né? O mito do fim do trabalho, da centralidade do trabalho, o mito do fim das classes, né? O mito pós-moderno de uma ordem societal que supera o capitalismo por uma ordem democrática, liberal, né? Da diversidade, da pluralidade, que os conflitos assumem formas diferenciadas, etc. e tal, né? Isso não é novo, né? Uma característica do nosso mundo foi muito bem descrita pelo Cazuza, né? Tudo que aparece como novidade é uma velha novidade, né? Tanto é que ele cria aquela imagem que eu acho maravilhosa, que é a imagem do Museu das Novidades, né? Então, muitas coisas que aparecem vestidas de novidades são velharias, né? No início dos anos 60, os marxistas estavam numa crise muito grande, um impasse monumental na transição socialista, um impacto e um gosto amargo pelos processos de Moscou e a burocratização das transições na União Soviética, na China, né? O inegável e incontornável problema da burocratização e descaracterização desses estados operários deixavam um certo mal-estar. Mal-estar que foi muito bem captado teoricamente pela chamada Escola de Frankfurt, né? Entre elas estava um simpático senhor chamado Marcuse. E o Marcuse se pergunta no início dos anos 60, mas ainda faz sentido uma revolução social? Né? Um pouco mais para frente, já nos anos 70, né, depois da experiência de 68 na França, intelectuais como Foucault vai mudar um pouco a entonação dessa pergunta e vai dizer, mas ainda queremos uma revolução social? Veja que legal, né? O Marcuse fala, é possível ainda uma revolução social, mas ele ainda quer, e ele vai buscar a forma como essa revolução social pode ocorrer, e vai jogar suas expectativas nos movimentos particulares de emancipação, né? Como é o caso dos negros, Panteras Negras nos Estados Unidos, do movimento feminista, etc. Né? E vai se entusiasmar com 68 e a juventude. O Foucault é a decepção. O Foucault é o porre da consciência da nossa época, né? O Foucault é aquele cara que falou, tentamos em 68 e também deu merda, né? Eu vou trabalhar muito nessa segunda parte com um autor que é o Daniel Ben Said, que eu vou deixar para vocês aqui, né? Daniel Ben Said escreve um livro chamado Espetáculo, Fetichismo e Ideologia, um livro que permaneceu inacabado com toda a justiça. Esse livro nunca poderia ser acabado no momento em que escreveu o querido Daniel Ben Said, né? Mas ele fala, né, o Foucault ele é o desencanto. O Foucault fica esperando algo que não seja o velho que se apresente, não venha pela classe trabalhadora, não venha como uma revolução proletária, não venha com as bandeiras vermelhas, com as foices, com os martelos, né? Então ele se entusiasma, por exemplo, com a Revolução Iraniana, vejam só, né? É uma revolução da explosão dos que não têm nada a perder, que também não se identificam com essa tralha toda do socialismo, né? São revoluções de novo tipo, etc. Isso aí é uma coisa muito antiga, né? Aparece nos períodos de crise. A questão é a seguinte, eu vou usar aqui a mesma postura do Daniel Ben Said. A gente pode simplesmente responder isso da seguinte forma, né? Somos marxistas, não vão dar atenção para esses caras são todo um bando de intelectuais da pequena burguesia que perderam o rumo. O nosso rumo está claro, vamos fazer a revolução, que é mais fácil, não vamos perder tempo nesse debate teórico. No entanto, a questão deles faz sentido.
a questão deles é importante. Eles estão perguntando o seguinte: o Lenin escreveu essa porra no início do século passado. Faz sentido no início do século atual? Não mudou nada. Né? Ora, a primeira questão é, não desconsidere essa pergunta. Mudou, e mudou muito. O capitalismo desenvolveu, está numa nova fase. Ainda que seja a radicalização do imperialismo, da sua fase monopolista, a gente não pode dizer que o capitalismo de 2020 é o capitalismo de 1920. Né? Seria acreditar que 100 anos se passaram sem que nada acontecesse na forma concreta de existência do modo de produção capitalista, que seria um erro. Né? Mas Marx não tratou do capitalismo no século XX. Né? Não, porque ele morreu em 1883. O maior erro teórico do Marx foi esse: ele morreu em 1883. Ele não pôde ver isso. Né? Então, lógico que ele não pode dizer qual é a nossa postura e qual é a característica do modo de produção capitalista plenamente desenvolvido. Ele pôde antever isso pela projeção dialética do devir. E acertou por caralho, mas ele não pode dizer o que nós temos que fazer agora diante do capitalismo que nós concretamente vivemos. Não é? A questão que se apresenta é, diante da burocratização das transições socialistas e do pleno desenvolvimento do modo de produção capitalista, não teriam se diluído a contradição, aplainado os limites, gerando uma incrível capacidade do capitalismo, não deixar de errar e ser perverso, mas de sobreviver a isso. Essa frase foi formulada com toda a pertinência por um dos críticos do marxismo. O Gorz fala isso. Eu acho uma frase maravilhosa do Gorz. Ele fala: o capitalismo parece ter desenvolvido a incrível capacidade de sobreviver ao seu mau funcionamento. Ou seja, ele continua entrando em crise, ele continua produzindo concentração brutal de poder. No entanto, ele sobreviveu o século XX inteiro a isso, inclusive diante de revoluções que são forças magistrais da história, poderosíssimas, capazes de criar estados operários fortíssimos, e num certo momento divide o mundo ao meio. E o capitalismo sobreviveu a isso. Certo? Tudo bem? O Goethe tem um poema que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: a gente não deve menosprezar o diabo. Não. Por quê? Porque um cara que tem a fama que ele tem, alguma coisa ele deve ter. Né? Então, assim, o capitalismo está em crise, o capitalismo está superado, o capitalismo condena a humanidade à barbárie, e qual a próxima notícia? O capitalismo continua. Então, como? Por quê? Por que ele continua? Né? Ele deixou de produzir situações revolucionárias, ele criou mecanismos para evitá-las. O que o capitalismo contemporâneo nos apresenta nesse sentido? A Escola de Frankfurt tem uma tese a respeito disso. O capitalismo contemporâneo, aquilo que o Mandel chama de capitalismo tardio, o capitalismo hoje, o capitalismo plenamente desenvolvido, desenvolveu também mecanismos muito poderosos de mascarar suas contradições, deslocando a contradição para o fenômeno da ideologia. Tanto é que Horkheimer, Adorno vão lá estudar a indústria cultural. Né? Eles vão pesquisar como que a indústria cultural acaba apassivando os trabalhadores, né? Incorporando-os à ordem, aquilo que o Marcuse vai chamar de homem unidimensional. Né? Então, a captura dos indivíduos pela ordem burguesa é algo que a gente não deve menosprezar, certo? Porque é eficaz. Né? Mas eu não sou adorniano, eu não gosto muito da Escola de Frankfurt. O problema é seu. O problema é que você está dialogando com alguém que apresentou um fenômeno. Você está brigando com ele, então você não. Tem gente que atua no debate teórico da seguinte forma: eu não gosto desses caras porque se eu leio eles me convencem. Pô, se os caras te convenceram porque você concordou com eles, né? Eu não vou ler Foucault, que de repente eu viro Foucaultiano. Em frente à questão, né? O que esses caras estão colocando é que a forma capitalista plenamente desenvolvida, sem deixar de ter a exploração econômica, agregou a ela uma eficácia monumental na dominação. Quer dizer, a exploração e dominação sempre andam juntas e uma inseparável da outra. Mas no mundo plenamente desenvolvido, a dominação é essencial. Ela ganha uma dimensão em que as subjetividades são capturadas. Então, não é que a situação não chega no ponto de agravamento. Mesmo as injustiças sendo muito fortes, a captura dessa subjetividade
pela indústria cultural, pelo apassivamento das classes, produz uma inserção da classe que considera esse sistema como seu e, portanto, não se levanta contra ele. Não é? A classe teria deixado de acreditar que é possível uma revolução que mude a sociedade. Certo? O Daniel Ben-Said escreve nesse livro algumas considerações que me parecem bastante pertinentes, que eu vou socializar com vocês aqui para a gente depois debater na parte das perguntas. Né? Eu estou acabando mesmo. Ele começa descrevendo um texto do La Boétie, que é o discurso sobre a servidão voluntária, que é surpreendentemente atual. Vou ler aqui para vocês. É o povo que se escraviza, que se decapita, que, podendo escolher entre ser livre e ser escravo, decide pela falta de liberdade e prefere o jugo. É ele que aceita o seu mal, que o procura por todos os meios. Tomai a resolução de não mais servirdes, e então sereis livre. Não vos peço que empurreis ou derrubais, mas somente que não apoie. Não tardareis a ver como colossal, descomunal, a quem se tira a base, cai por terra e se quebra. Ele vai partir, esse é um texto famoso, um texto antigo, né? O discurso da servidão voluntária. Tanto a escola de Frankfurt, como vários outros pesquisadores, acreditam que o capitalismo plenamente desenvolvido gerou essa capacidade de incorporar. E, portanto, o apelo atual não é apelo para tomar o poder, socializar os meios de produção. É o apelo para a negação voluntária que gera essa eficácia desse sistema. Essa é uma ideia nova. Né? Proudhon acreditava nisso. Nós não acreditamos nisso, né? Apesar de ser bonito o texto. Apesar dele corresponder a um fenômeno real. Quando a gente olha o bolsonarismo, a gente fala, porra, mas quem está apoiando esses caras são exatamente aqueles que estão se fudendo com a política então implementada, que estão sofrendo essa dominação. Nos parece estranho, mas é perfeitamente compreensível que isso ocorra. Né? Mas o que isso gera? Isso gera, na sociedade atual, a percepção de que todos os meios que tentou-se para mudar a sociedade fracassaram. Portanto, o sistema é imbatível. O sistema não pode ser derrotado. Né? Portanto, o que é revolucionário é a minha consciência individual de negação disso. Eu vou para minha casa, né? Eu vou para minha casa, pego o meu computador, escrevo meus memes, né? Partilho com meus colegas e, junto com eles, sofro o fruto dessa incrível sensação de não cair nas malhas do sistema. Mas, então, vamos nos organizar para derrotá-lo? Não, porque isso já foi provado, isso não é possível. A negação vira uma negação individual. Né? Pode parecer estranho, mas eu espero que até o final dessa segunda parte eu consiga convencê-los. Aquilo que explode nas ruas como um enorme fenômeno de massas é a exacerbação do individualismo. É estranho, né? Mas eu acho que é. Veja se essa frase do Ben-Said nos ajuda a entender isso que eu estou dizendo. Olha lá. Como não tem uma classe, como não tem partido, como não tem plano estratégico e tático de derrubada do Estado, estabelecimento de uma ordem socialista, que ao socializar os meios de produção transite para uma ordem comunista, como não tem mais isso, então a negação assume a forma de uma negação individual. Olha lá. Dito de outra maneira, a emancipação de cada um passa a ser a condição para a emancipação de todos. Ora, mas a emancipação não é, portanto, um prazer solitário. E se podemos escapar da servidão voluntária, tirando de nossa cabeça, não podemos quebrar a submissão involuntária ao despotismo do capital, senão através e pela luta de classes. Olha que legal essa formulação, né? Vamos debater com a servidão voluntária. Eu não acredito no sistema. Eu já estou liberto. Vocês ainda não, então vou ter que fazer mais algumas lives para poder ver se consegue se libertar dessa porra. Né? Quando cada um se libertar, aí nós todos libertaremos. Não!
Porque se eu consigo libertar a mim da servidão voluntária, e a servidão involuntária? E aquela que submete a maior parte do planeta às condições de dominação? Né? E o resto, que está dominado involuntariamente? A classe trabalhadora, aquela que está submetida às condições de trabalho para a reprodução do capital. Quem vai libertá-la? Né? Nós vamos torcer para cada um ter um celular, né, que possa ler a sua página no Facebook e, portanto, descobrir a verdade. No fundo, nós regredimos à fase dos hegelianos de esquerda, que achavam que se as pessoas se apoderassem de um conjunto de palavras, significados mestres, elas conseguiriam desvendar o mundo. Não, o mundo se desvenda, se emancipa por um ato prático. Esse ato prático é a revolução. Continua, veja como faz sentido. Eu adorei essa passagem aqui do Ben Said. Né? O radicalismo chique dos retóricos, da resistência, procede de uma tentativa recorrente, em tempos defensivos, de purificar a contradição. Gostei disso. Né? Quer dizer, o radicalismo retórico chique quer purificar a contradição, eliminando da contradição toda a mediação, toda a representação. Em face de um sistema onipresente que parece ser capaz de digerir toda a oposição e interagir toda a contestação, trata-se de fazer com que não pertencêssemos a esse mundo, como se pudéssemos acampar em outro lugar, em uma exterioridade absoluta, ao círculo vicioso da dominação, né? Mais conhecido como redes sociais, algumas organizações e partidos, né? Alguns núcleos de educação popular, áreas livres onde a gente pode viver sem estar sob a dominação do sistema. Livres para substituir os protagonistas reais da luta histórica das classes, por um teatro de sombras, onde se enfrentam não mais as classes ou as frações de classes, partidos, movimentos sociais, mas massas dissidentes, informes, impotentes. Eu acho uma boa, assim, esse livro é antigo, só dizer isso, o Ben Said já morreu, mas ele está falando isso daqueles movimentos no fim dos anos 90. 20, 30 anos se passaram disso, e é preciso, né? Um radicalismo chique, que não acredita na tarefa de construir as condições subjetivas, mas acende uma vela para que as massas vão para a rua e derrubem o sistema. Uma explosão. Por que as massas vão derrubar o sistema? Porque ela é formada por indivíduos que explodiram nele a consciência sem a necessidade da mediação. Qual é a mediação? Aquele lento trabalho organizativo, político, de organização, de construção das condições, de formação, de militância. Essa mediação é retirada para a ação direta de massas que, na rebelião e na sua ira sagrada, fazem a redenção de toda a humanidade, permitindo que ela seja liberta. Um dos teóricos que vai expressar isso é o Holloway, John Holloway, que faz um incrível texto chamado Como Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder. É uma belíssima síntese disso que eu e que o Ben Said aqui estamos criticando. Né? Não precisa tomar o poder. É necessário uma antipolítica. A construção das condições para que aquela explosão redentora se manifeste. Né? Uma ira sagrada das massas que vão varrer os seus inimigos e dar razão àqueles que já estavam nos seus pequenos círculos radicais chiques, né? Vivendo a emancipação antes da humanidade. Não é possível isso. Né? Isso é uma expressão ideológica do capitalismo em crise. Essa é uma expressão da sociedade capitalista em crise. Né? A ordem capitalista entra em crise pela dinâmica própria do processo de acumulação. Essa crise só pode voltar ao processo de acumulação acelerando, desenvolvendo as forças produtivas, que, ao se desenvolver, entram em choque com as relações sociais de produção. Ora, eu tenho uma boa e uma má notícia para a gente encerrar essa parte e ir para a conversa. Isso já aconteceu. As forças produtivas já se desenvolveram. Já estão em contradição com as relações sociais de produção. Abriu-se uma época de revolução social. Mais precisamente, abriu em outubro, novembro de 1917.
Essa era de revolução aberta tem altos e baixos, revoluções construídas, descaracterizadas, derrotas, vitórias. Mas a época está aberta. O que estava presente no início dessa era e que agora falta? Não é o autoaperfeiçoamento do sistema em acobertar suas falhas e justificá-las por uma poderosa iniciativa ideológica. Isso é verdade e ocorre. Mas não é isso que mantém o sistema. O que mantém o sistema é que parte da classe revolucionária, capturada por essa ideologia, tem abdicado dos caminhos que ela mesma descobriu com sua experiência histórica da possibilidade da emancipação. O que leva o Zizek, né, tão polêmico, controverso, dizer que o filósofo do nosso tempo é o Lenin. É o único que entendeu o nosso tempo. Por que diz isso o Zizek na introdução ao seu As Portas da Revolução, né, que apresenta as cartas desde Lejos, as cartas de longe do Lenin, né? Por que segundo o Zizek, o Lenin é um dos poucos que entendeu a nossa época? Porque ele entendeu que a chave da nossa época é impedir que a gente veja a necessidade e a possibilidade da transformação revolucionária da ordem capitalista, que, não sendo negada, se reproduz. E que ela só pode ser negada de forma revolucionária. Veja, o dilema da nossa época pode ser que nós sabemos disso, isso é verdade, mas isso é impossível. Aí a gente volta para a questão do Marcuse, né? Bom, se for isso, eu só posso desejar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo e que a gente saia dessa pandemia todos vivos. Mas sairemos dessa pandemia na ordem capitalista inalterada, oscilando entre ciclos fascistas e democráticos, mas se perpetuando. Aonde a ordem foi negada foi diante de ações revolucionárias. A hecatombe que o capitalismo hoje se apresenta, por combinar as condições de pandemia, a crise do capital, não levam à revolução, podem levar à destruição da humanidade. Mas ou levam à destruição da humanidade ou levam à perpetuação do capitalismo, se não intervir nessa equação a ação consciente da classe que, compreendendo a ordem do capital, acredite e opere coerentemente com isso na direção da sua superação revolucionária pelo estabelecimento de uma nova ordem. Se isso é verdade, o texto do Lenin é preciso. É possível entender esse texto como um guia para compreender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele não é muito otimista, porque se você pega esse texto e olha os Estados Unidos, você fala, pô, maravilhosa aquelas massas na rua enfrentando o racismo nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Nada. É terrível, mas vamos lá, nada vai acontecer. Como assim? Como nada aconteceu no Chile depois daquelas incríveis manifestações, como nada aconteceu no Equador depois daquelas incríveis manifestações no Equador, como nada aconteceu no Brasil depois daquelas incríveis manifestações de 2013. Porque aquilo foi não uma situação revolucionária, mas um elemento da situação revolucionária onde não interviu o fator subjetivo, consciente dos revolucionários, né? Ou a gente pode continuar listando as situações revolucionárias que não viraram revoluções, ou a gente pode se preparar para que a próxima termine numa revolução, não é? Vamos ao poeminha de despedida. Despedida não, né? Da encerramento dessa fase para a gente fazer as perguntas. Neopassado pós-moderno. Né? Por que um neopassado? Porque o mundo dá voltas e parece que a gente está diante de coisas... É um poema antigo também, quero dizer, né? Não foi feito para essa ocasião, mas tem a ver com ela. Dinossauros pastam no gramado. Um gramado aparado, simetricamente, colocado entre casas brancas, com pequenas cercas que o separam. O pós-moderno mundo rodopiou em sua espiral às avessas, pelo tempo gasto, pegando inadvertidamente a seta do passado. Um neopassado retomado, deixando ver velhos restos como pátina nova em móvel usado. Ali por trás ainda vemos castelos, fossos, senhores, novas pestes e velhas pragas. Cavaleiros empunham espadas e preparam diligentemente suas novas cruzadas. É isso. Feliz Natal, próximo Ano Novo. Amigo de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida? O
que foi feito do amor quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar. E é cobrando que fomos e nós iremos crescer, nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol